dia, pessoal. Estamos mais uma manhã de terça-feira aqui junto com vocês no escritório da Malco. Meu nome é Joel, para mais uma transmissão. E hoje nós vamos falar sobre as boinas da Lake Country. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Roberto, nosso gerente de vendas. Ele vai falar um bom dia para vocês também. Bom dia a todos, prazer em participar dessa transmissão. E espero que venham bastantes perguntas aí para a gente tirar dúvida de todos. Bem, pessoal, a gente está falando sempre dos compostos polidores da Malco, sobre os nossos produtos de limpeza. Como nós já comentamos, falando-se Malco é das linhas mais completas que existem no mundo hoje, sem dúvida nenhuma. Mas para não, digamos assim, não ficar muito só nos nossos produtos, a gente resolveu fazer essa live, essa transmissão hoje para vocês sobre as nossas boinas Lake Country. Porque a gente fala muito em compostos polidores, em conjunto com os nossos compostos polidores, também nós temos que ter a melhor boina que existe no mercado. Esse que é o grande detalhe, porque composto polidor 100% eficiente e em conjunto com uma boina de alta qualidade, realmente é o que vai fazer a diferença. E nós vamos começar nessas transmissões sobre as boinas. Existe uma quantidade de boinas de diferentes necessidades, diferentes modelos que apareceram no dia a dia do polidor. A gente tem as boinas da Lake Country, mas essa manhã a gente vai começar a falar para vocês sobre as nossas boinas de lã. As nossas boinas de lã que realmente fazem a diferença. Quando a gente fala em boinas de lã, a gente vai comentar sobre a situação do corte. As boinas de lã basicamente são mais usadas na situação de corte, aquela situação mais agressiva quando você fala no processo de polimento. A primeira etapa do processo de polimento, onde que realmente é necessário você entrar, às vezes com um composto polidor mais agressivo e uma boina mais agressiva para resolver aquelas situações de danos mais pesados que existem sobre o verniz do carro, ou até mesmo o material PU, como se diz, monocapa, assim por diante, para realmente fazer a diferença. Porque se fala em processo de polimento da Malco se define em corte, refino e lustro. E às vezes se tem aquela preocupação de no corte já deixar praticamente um acabamento perfeito para o lustro, até mesmo propriamente para o próprio refino. Na situação, por isso que nós temos, vamos dizer, 3 tipos de boina de lã para esse processo de corte, para realmente você ter uma opção, você como profissional, você ter uma opção para fazer a diferença no seu trabalho, no dia a dia lá, para ser aquele detalhe que nós sempre comentamos, ser rápido e com qualidade. Roberto, tem alguém com a gente, algum bom dia, alguma coisa ou não? Temos aqui várias pessoas aqui. Cadson, Gabriel Carvalho, David Salas. David, Cadson, bom dia para vocês, né? David, Cadson. Bom dia a todos, obrigado por participar com a gente aí. Então, pessoal, como eu estava comentando com vocês, quando a gente se fala em corte, essa parte mais agressiva do processo de polimento, a nossa boina mais agressiva seria a nossa boina de lã. Nossa boina de lã 100% natural, 100% natural. Característica das boinas Lake Country. Às vezes a gente está acostumado com um sistema de padrão de boina que existe no mercado, que a gente vinha trabalhando há um bom tempo, mas quando se fala em Lake Country, nessa parceria com a Malco, são umas boinas um tanto quanto diferentes do que muitas vezes nós estávamos acostumados a. Um dos grandes detalhes seria o próprio tamanho da boina. A boina não é de 8 polegadas, a boina não é de 8 polegadas, a boina é de 6 polegadas, é um pouco menor. E a boina é de uma única face, ela não é de dupla face, é uma boina de 6 polegadas, não de 8, e de uma única face. Por que? A grande pergunta dos polidores é por que a nossa boina ser de 6 polegadas e não de 8, e por que de uma única face e não de dupla face. Depois a gente vai comentar com vocês sobre a qualidade da lã, o sistema da lã e esses detalhes que envolvem na qualidade dessa boina. Um dos grandes detalhes dessa diminuição de 8 polegadas para 6 polegadas no tamanho da boina, que os estudos até propriamente disso da Lake Country, em parceria com nós
e acabamos chegando, vamos dizer, numa situação mais interessante da boina ser de 6 polegadas e não de 8 polegadas. Até essa pergunta eu vou deixar no ar para os polidores, às vezes que usam uma boina de 8 polegadas ainda. Vocês podem, depois de um dia de trabalho, ou depois que vocês usaram uma boina de 8 polegadas, vocês podem chegar lá no trabalho de vocês e ver quando a boina estiver suja. Mesmo que você tenha uma boina de 8 polegadas, você acaba usando só 6 polegadas da boina. Isso é quase que 100%, vamos dizer, quase a totalidade dos nossos trabalhos. Mesmo que nós temos uma boina de 8 polegadas, nós acabamos sempre usando 6 polegadas. Vocês podem chegar lá e perceber e olhar na boina de vocês, quem usa ainda boina de 8 polegadas, que vocês vão ter uma boina de 8 polegadas, mas você usa só 6. Vocês podem ver que fica sempre suja aquela parte de 6 polegadas e a outra parte, as 2 polegadas em volta, sempre fica ou com produto seco ou sem produto nenhum. E nós, como polidores, sabemos que uma das grandes causas dos hologramas na parte do corte é essa situação da boina estar seca ou com produto seco em contato com a peça. Isso realmente, vamos dizer, que causa muitos hologramas. Às vezes a gente faz até um comentário, os polidores vão entender bem essa situação. É mais difícil você tirar marcas de boina causada por polimentos deficientes, mal feito ou coisa assim, do que propriamente os defeitos que veio para nós corrigir na lataria do carro. Então, quando nós falamos de uma boina de 6 polegadas, um pouco menor, o grande objetivo é o quê? Você resolver o problema, tirar as marcas do carro, os riscos do carro, o verniz oxidado, assim por diante, sem causar outras marcas. Esse é o grande detalhe. Como nós sempre comentamos sobre a Malco, você cuidar sem estragar. Você começar um polimento sem danificar muito a lataria do carro, sem causar muitas marcas. Para quê? Para que facilite o seu trabalho no processo de refino, no processo de lustro, assim por diante. Então, por isso que essa nossa boina é de 6 polegadas e não de 8. E todos nós polidores sabemos, né? A maioria dos polidores sabemos que a partir do momento que você começa a trabalhar com uma boina inclinada, que você tem uma boina inclinada sobre a peça, você acaba causando mais marcas ainda. Então, a partir do momento que você tem uma boina menor, você consegue sempre estar trabalhando com a boina 100%, praticamente colada na peça, toda ela uniforme com a peça. Não se dá o caso em cantos vivos e assim por diante, alguma situação se faz necessário sim fazer uma inclinação de boina, aí normal, vamos dizer, mas sempre tendo cuidado para que não, vamos dizer, fique muitas marcas. E outro grande detalhe das boinas de lã Ley Country, como eu falei para vocês sobre o tamanho, ela é de uma única face. Para quê? A mesma quantidade de lã que nós temos na superfície da boina, nós temos na lateral das boinas. Isso faz com que o quê? Se você precisar entrar em algum canto, algum para-choque, alguma situação difícil, você tem lã na lateral da boina para realmente você não correr o risco, o profissional não correr o risco de acontecer algum acidente, porque existe uma boina que existe, como dizer, um plástico aqui no meio que ela começa a ser usada, aquele plástico acaba pegando em alguns cantos, assim por diante, e nós polidores entendemos bem sobre esses acidentes que acontecem às vezes na lataria do carro. Então essa situação dessa boina, vamos dizer, previne essa situação. Você tem, mesmo que você necessário você entrar com o canto da boina, você tem essa segurança, você tem lã nas laterais da boina. Então esse é o detalhe da nossa boina de lã 100%. Já vou dar uma falada sobre a boina amarela. Roberto, alguma situação? O Fábio Elias de Ribeirão entrou aqui com a gente, comentou a respeito da perca de produto que ele teve com a boina de 8 polegadas. A Sandra Bertolini, também. Bom dia. Bom dia para a Sandra, né? Um abraço de Ribeirão Preto, Fábio Elias. Essa situação da própria boina de 8 polegadas, nós nem entramos no detalhe e na situação de você ter uma quantidade maior de produto para usar nessa boina. Automaticamente, você tendo uma boina menor, você vai ter uma economia de produto. Isso é mais do que natural, essa situação de economia de produto. Faz parte de quando você tem, o produto vai estar mais concentrado, ou seja, os abrasivos do produto composto polidor, você vai ter uma melhor utilização dele. Isso, vamos dizer, é fato, é uma grande realidade. A partir do momento que eu tenho uma boina maior, você vai ter que usar mais produto.
e se tem aquela falsa impressão de que com uma boina maior você vai trabalhar mais, vai te render mais o trabalho. Como eu comentei com vocês no princípio, vocês podem fazer o teste lá, que mesmo você tendo uma boina de 8 polegadas, você praticamente usa sempre só 6 polegadas. Aquela outra parte só serve praticamente para desperdício de produto ou para às vezes danificar até propriamente o nosso trabalho. Então, como eu comentei, boina 100% de lã da Ley-Country. E uma das situações, até o Thiago vai focar, que é o nosso cinegrafista aqui, ele vai focar bem na lã dessa boina. O sistema de lã dela, as tranças, é totalmente diferente do que basicamente às vezes nós encontramos no mercado. Vocês vão ver que o sistema de lã, a quantidade de lã que se tem numa boina de 6 polegadas de uma face só dessa, é praticamente a mesma quantidade de uma boina de 8 polegadas de dupla face. Então se concentra toda essa quantidade de lã em uma única face, o que? Para realmente facilitar o trabalho. E o desgaste dela vai ser muito menor, porque o sistema de lã da boina, de tranças da boina, é muito eficiente. Você vai ver que você tem uma lã trançada com 4 tranças. Isso realmente vai fazer a diferença para que não haja, vamos dizer, um desgaste prematuro da boina. E nós sabemos também que uma das partes que mais se gasta quando se fala no polimento, quando se entra no custo-benefício do polimento, é propriamente a boina. A boina, vamos dizer, um dos materiais mais caros que se usa no processo de polimento. Então, por isso, essa boina, vamos dizer, vai trazer realmente uma grande economia quando se fala em polimento. Depois da nossa boina de 100% lã, que é a mais agressiva, nós temos a boina amarela, que ela seria 40% de lã natural, 40% de lã natural e 60% de acrilã, ou seja, aquela lã sintética que vai fazer a composição dessa boina. O sistema de trança é o mesmo, a mesma situação de uma face só, com essa borda, vamos dizer, de proteção, de segurança para o polidor, para facilitar a vida do polidor, não acontecer nenhum acidente, porém com uma agressividade menor. Ela vai ter, vamos dizer, 40% de lã natural e 60% de acrilã, que vai ter um poder de corte, porém uma agressividade um pouco menor. Então seria a situação do caso da nossa boina de lã amarela. Roberto. Bom dia para o Alexandre Farias, Ronaldo Lemes, e tem uma pessoa que eu não cumprimentei aqui, Master Clean. O Master Clean está sempre junto com a gente, né? Eu peço desculpas aí, está desde o começo com a gente. Obrigado aí, galera. Um bom dia a todos, né, que estão junto com nós. Um bom dia a todos. A gente fica sempre, vamos dizer, com alegria de saber que vocês estão participando com a gente. Vocês já vão mandando. Quando se nós falamos em boina, sempre surge alguma dificuldade, algum comentário, como comentou, né? A economia de produto, existem vários comentários. Então, sobre as boinas de lã, nós temos a boina de lã 100%, temos a 60 por 40% natural e 60% acrilã. E o grande detalhe dessas boinas é o grande, vamos dizer, um dos grandes lançamentos da Ley-Country. Já faz algum tempo que essa boina está no mercado, mas não existe, digamos assim, um concorrente quando se fala na nossa boina de lã com espuma roxa. Quando nós falamos numa boina de lã com espuma roxa, a tecnologia usada nessa boina é totalmente diferente muitas vezes da boina de 100% lã ou da 60 por 40 com acrilã. O que é essa boina de lã com espuma roxa? É uma boina de lã com espuma na sua formulação, ou seja, a composição da boina contém espuma. O que isso significa, o que isso quer dizer no dia a dia de trabalho do profissional, na situação do polidor, quando se fala numa etapa de corte ou até mesmo na situação do refino. Você tem uma boina de lã com um poder de corte praticamente igual à boina de lã agressiva, porém com um grande detalhe: ela não vai ter aquele problema de deixar as marcas pesadas que são deixadas pela boina de lã 100%. Então você tem uma boina com uma textura mais fina, porém com um alto poder de corte, e com um acabamento brilhante que você consegue, vamos dizer, chegar num resultado muito eficiente quando se fala em boinas de lã. Então essa é a situação da nossa boina de lã, Roberto. Temos mais aqui, entraram mais algumas pessoas: Sidney Reis,
André Montenegro, Rogério Agostini, Daniel Brum. Obrigado pelo cumprimento aí, Daniel. Davi Salles já comentou algo aqui. Edmar Ferreira, Gonzalito Bernardes, Eliana Marques, Adalberto Brito, Roberto Manhes e o Sidney aqui de Caxias também está participando. Entrou agora o Marcos de Oliveira. Bom dia a todos. Prazer aí tê-los aí com a nossa explicação sobre as nossas boinas, a qualidade, o diferencial. E o João agora vai continuar mais um pouquinho aí. Bem, um bom dia a todos, né? A gente às vezes não vai conseguir lembrar o nome de todos, né? Um bom dia a todos vocês que estão junto com a gente, nos acompanhando. Tem vezes que a gente às vezes acompanha alguns grupos de polimento, né? No caso do Daniel, a gente está sempre vendo, vamos dizer, as postagens dele, os trabalhos dele, assim como todos, a gente sempre procura acompanhar vocês também nas páginas de vocês. Sabemos, vamos dizer, do alto padrão de vocês e da qualidade do trabalho de vocês, e ficamos felizes que vocês estejam sempre junto com a gente, né? Nessa parceria, nessa troca de informações. Então, quando se fala em boina de lã com espuma, como eu estava comentando com vocês, a boina de lã com espuma é muito eficiente nessa situação, é o grande diferencial. Uma boina nessa situação da Lei Coulter de lã com espuma, unida aos compostos polidores da Malco, você pode ter certeza na alta qualidade, vamos dizer, no padrão do trabalho de cada um de vocês. Como eu comentei, a boina tem um poder de corte eficiente, tanto quanto uma boina 100% lã, porém com um acabamento já, vamos dizer, preparado para um refino rápido e um lustro. A gente sempre comenta, o processo de polimento normal seria um corte, um refino e um lustro, para estar realmente 100% eficiente o nosso trabalho, está numa qualidade de trabalho 100%. Mas porém, não tem como falar para o polidor que muitas vezes ele não corta alguma etapa no processo de polimento. Não é indicado, né, Roberto? Não é um indicado, sempre é interessante você entrar com um corte, um refino e um lustro, mas tem muitos polidores que se adaptam à sua situação, à sua necessidade do dia a dia e acabam partindo de um corte, quando se usa a boina de lã com espuma roxa, de um corte diretamente para um lustro agressivo, mediante a situação, necessidade. Existem vernizes macios, existem vernizes mais duros. Essa combinação com os compostos polidores da Malco acabam realmente facilitando trabalho e agilizando. Esse é um dos grandes, acredito que seria até essa a palavra bem interessante, agilizando o processo de polimento, tendo facilidade e fazendo com que o processo seja mais rápido. Você consegue chegar num resultado final, preparando o carro para receber uma proteção com maior rapidez. Então esse seria um dos grandes diferenciais quando se usa a boina de lã com espuma roxa da Lei Coulter em conjunto com os nossos compostos polidores. E para toda essa situação dessas boinas de uma única face, todas elas vêm com velcro, né? Ela vem com velcro, e nós temos o nosso prato, né? O nosso pratinho, o nosso suporte para a boina, né? O prato é tanto quanto um dizer até popular, né? É tanto quanto que um dizer popular, mas o suporte para as boinas que vai realmente fazer essa combinação com a boina, vai fazer a diferença também, porque esse prato, vamos dizer, de 5,5 polegadas, as boinas são de 6 polegadas, ele vai ter, vamos dizer, uma sobra sempre na boina, ele vai ser um pouco menor do que a própria boina. Para quê? Para você continuar tendo esse limite de segurança, até mesmo na boina de lã com espuma, até mesmo nas boinas de espuma ou nas boinas de lã, você vai ter, para ter essa certa flexibilidade quando se fala, para você realmente não correr riscos de acontecer algum acidente. E esse seria, vamos dizer, o prato indicado para usar com as nossas boinas. O velcro dele, às vezes você tem essa preocupação, mas eu vou começar a usar esse prato, desculpa até pessoal, eu vou começar a usar esse prato, vai se passar alguns dias, vai acabar esse velcro não tendo, vamos dizer, a eficiência que tem quando ele é novo. A garantia do velcro praticamente é indeterminada, essa garantia do velcro. Independente da situação, ele vai estar sempre colando na peça. E vocês podem ver que, mesmo eu fazendo isso, mesmo puxando, né, a gente puxando aqui, ele não vai soltar, não vai conseguir se romper, porque uma das preocupações do polidor às vezes é isso. Eu estou usando uma boina de
de velcro, e esse prato, ó, soltou normal, mas você fixou, mesmo que você puxe, você não vai conseguir realmente soltar, ele vai ficar muito bem fixado na boina, e você não vai correr o risco dessa boina soltar do prato. Então, como eu comentei, a garantia do velcro praticamente é determinada, ele é o sistema de poliuretano injetável, né? Uma das situações que vai fazer, e tem essa anatomia para realmente facilitar, em conjunto com a boina, ajudar o polidor a não ter nenhum problema futuro de acontecer do canto do prato, pegar na lataria do carro, na própria pintura do carro e acontecer algum acidente. Então esse conjunto, vamos dizer, do nosso prato, do nosso suporte para a boina, né, pessoal? Do nosso suporte para a boina, em conjunto com as boinas Lay-Country, que realmente, vamos dizer, vai facilitar a vida do polidor. E daí, usando os nossos compostos, realmente vai fazer a diferença. Roberto? Edivan, Alexandre Lima aqui está participando, Kleber Aparecido, Renato Polimentos. O Renato até comentou aqui que ele já ganhou uma boina e está usando, que gostou muito da boina. Douglas Cactim, Leandro Sampaio, Juliano Correia, Adalberto Brito, Milton Dias, Rogério Ribeiro, o Rogério está aqui também. Deixa eu ver aqui, eu vi uma pergunta do um minuto. Aqui, o Adalberto Brito, ele perguntou se, eu acredito que ele esteja comentando da boina roxa, né? Ele perguntou se ele pode usar ela como UFC. O que eu notei aqui na situação é que a roxa já é o xodó, a grande maioria, pelo menos das pessoas que estão participando com a gente já conhecem a roxa, né? Então ela está sendo mais comentada e mais solicitada. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre a amarela ou a branca também, tiver mais alguma coisa que o Joel, né, possa esclarecer, a gente está à disposição aqui, né, justamente para ajudar nesse sentido. A situação de se usar a boina roxa com o nosso produto UFC, né, até vou pegar ele aqui para vocês darem uma olhada. Esse composto ele foi praticamente desenvolvido para ser usado com boinas de espuma, né? O composto foi feito para ser usado com boinas de espuma. E quando se trata de boina roxa, Lay-Country, lã com espuma, com certeza se pode usar o UFC com essa boina sem problemas nenhum. Sem problema nenhum você pode usar ela com o UFC, que vai realmente facilitar. Você vai ter um poder de corte maior e, como eu comentei, vamos dizer, ela vai causar muito pouca marca. Esse é o grande. E se nós formos entrar nessa parte técnica de processo de polimento, o que se pode fazer realmente com as boinas, seja a boina de lã 100%, a 60 por 40 acrilã, ou propriamente a boina roxa, como o Roberto falou, ela já está, vamos dizer, no mercado e já está, vamos dizer, está no gosto dos polidores, né? Seria essa situação, está no gosto dos polidores, não impede ela de ser usada com os outros compostos finos. Porque quando se fala em polimento, nós não podemos estar limitado a regras, nós não podemos estar limitado a processos de polimento. Ah, não, o meu processo é esse, eu vou seguir isso aqui. Talvez dê certo em alguns casos e em alguns casos não dê certo. Então aí que entra realmente a diferença dos profissionais, que realmente, vamos dizer, procuram uma solução rápida e com qualidade. E a boina de lã com espuma, tratando-se desse assunto de facilitar a vida do polidor e mediante a infinita quantidade de necessidades que aparecem, ela pode ser usada também com compostos mais finos. Existem situações dos polidores em carros, vamos dizer, diversificados, que às vezes o composto está riscando muito o verniz do carro. Mas existem situações que é a boina que está arriscando. Ver esse tipo de situação realmente faz a diferença. O profissional, vamos dizer, se adapta a essas necessidades e perceber isso. Porque às vezes você tem uma situação, um certo tipo de verniz de carro, que você está usando uma boina agressiva e um composto não tão agressivo, porque a boina não está riscando o verniz. O que está riscando o verniz do carro é o composto polidor. Mas tem situação que o composto é o mais agressivo, propriamente o nosso True Grid, e não é o composto que está agredindo o verniz do carro, e sim a boina. Então saber diminuir essa situação para facilitar o trabalho realmente faz a diferença. Você saber se você tem que diminuir a agressividade da boina ou saber se você tem que diminuir a agressividade do produto para realmente resolver o problema, tirar a oxidação do verniz, tirar os riscos, vamos dizer,
não existe polimento sem um desbaste no verniz. Se não desbastar o verniz, não é um polimento, é um enceramento técnico, é simplesmente um lustro no verniz. Existe, vamos dizer, essa situação desses detalhes. A partir do momento que você fala em polimento, vai se haver um desgaste no verniz do carro, até mesmo no PU, assim por diante. Existem vários tipos de tinta, vai se haver um desgaste. E a partir do momento que você tem um desgaste, que você vai ter que tirar esse verniz oxidado, essas oxidações, remover essas marcas, que existia antigamente aquela situação, compostos polidores que mascaravam, você tampava as marcas. Quando você fala em polimento profissional, polimento com compostos polidores mal, você vai resolver o problema, você vai realmente remover todas as marcas que estão sobre o verniz do carro, sobre a peça do carro, assim por diante. E nessa situação, como eu estava comentando, a maioria das vezes não é o composto polidor que está riscando a peça do carro. A maioria das vezes é a boina que está riscando. Aí você tem essa opção de uma boina agressiva, uma boina de média agressividade e uma boina de baixa agressividade. Mas quando se fala em baixa agressividade, não quer se dizer que essa boina não tem um poder de corte. Entendamos bem, ela tem uma baixa agressividade, quer dizer que ela marca muito pouco a peça, porém o poder de corte dela é eficiente tanto quanto uma boina de 100% lã. Aí que entra a situação da tecnologia da boina roxa. Ela tem, vamos dizer, um poder de corte, porém, vamos dizer, ela marca muito pouco a peça. Então, às vezes, e quando você fala em compostos polidores, os nossos compostos polidores da Malco, a maioria das vezes eles não têm, vamos dizer, uma situação de deixar a peça muito marcada, porque ele existe o sistema dos abrasivos, que os abrasivos degradam. Então o composto, mesmo que ele marque um pouco a peça, o composto polidor ele consegue remover as marcas e acaba às vezes marcando, deixando algumas marcas do próprio composto polidor, mas como eu comentei com vocês, o próprio composto polidor ele tira as marcas dele próprio porque ele acaba degradando. Então a maioria das vezes, quase que 99%, é a boina que dá esse detalhe de marcar. Então nessa situação, a boina roxa de lã com espuma, ela vai conseguir resolver o problema sem deixar praticamente quase nada de marcas, realmente preparar a peça do carro para o refino e para o lustro, para facilitar o processo, para ter agilidade. Roberto. Chegou com a gente aqui o Edgar, Jesus Oliveira, Franciele Lopes e o Davi Gama. No caso, o Davi perguntou se a gente vai apresentar alguma coisa sobre as ceiras Glaze, né? Hoje, no caso, a finalidade da live são as boinas de lã, que nós estamos fazendo por etapas, né? Isso. Então, conforme a gente for mudando, vai ser abordado um produto por vez realmente, Davi. Mas bem interessante, né, Roberto? Essa pergunta, a gente já vai tentar preparar alguma coisa sobre a cera, o glaze da Malco, assim por diante. A gente vai tentar preparar alguma coisa para vocês. Mas como eu comentei com vocês sobre as boinas, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer situação que vocês tiverem, vamos dizer, no dia a dia de vocês, qualquer pergunta, talvez vocês não possam nos acompanhar ao vivo, vocês podem deixar essas perguntas, a gente vai estar respondendo com vocês. Qualquer situação que aparecer, até mesmo de curiosidade sobre as nossas boinas, a gente está respondendo para vocês no dia a dia, né? A gente entra em contato e responde para vocês. Mas para finalizar, boina de lã 100% agressiva, natural, né? A mais agressiva seria da boina Ley Country, 100% lã. Depois nós temos a 60x40, 40% de lã natural e 60% de acrilã, que é a lã sintética, e a boina de lã com espuma e o nosso prato, né? O nosso suporte para a boina, né? A gente tem costume de falar prato, mas é o nosso suporte para as boinas da Ley Country. Então seria esse. Acredito que está bem claro para vocês sobre as boinas. Como comentei, qualquer pergunta vocês mandem para a gente está aqui para responder para vocês. Roberto. O Milton Dias, de Naviraí, Mato Grosso do Sul, entrou agora aqui com a gente. Agora também Amarildo. No caso, o Milton está agradecendo o suporte que nós estamos dando através da live. E esteja aí à vontade, Milton, se tiver mais alguma coisa que às vezes a gente não está abordando, mas seja uma dúvida que você tenha, pode nos enviar. Nós temos a equipe aqui que está pronta para responder caso tenha alguma dificuldade maior. O Joel está sempre à disposição também para esclarecer todas as dúvidas, tanto em relação a boinas quanto aos produtos. Qualquer dúvida, né? Um bom dia a todos, né, que chegaram agora, né, que estão participando com a gente.
esse suporte, essas transmissões, vocês veem que a gente prepara um produto, mas nós não temos nada assim preparado, nenhum script, nada, né, nada escrito assim, porque nós não sabemos realmente às vezes qual seria a grande necessidade de vocês. Esperamos no decorrer, vai ficar, né, no Facebook a transmissão, vocês mandam suas perguntas a respeito da situação. Então, mas tratando-se de boina, vamos preparar também as nossas boinas de espuma, né? Vamos preparar, vamos dizer, a transmissão para explicar bem sobre as nossas boinas de espuma, que nós temos vários modelos de boina de espuma que se encaixam em várias situações, no dia a dia de trabalho de vocês. Então nós vamos preparar também uma transmissão para explicar bem para vocês sobre a lã, as boinas de espuma, né? Sobre a qualidade da boina de espuma, a eficiência da boina de espuma também, mas hoje, como comentei com vocês, sobre as nossas boinas de lã, mais propriamente dito, todas elas são eficientes, mas como que realmente está fazendo a diferença. Não existe concorrente, né, para a nossa boina de lã com espuma roxa da Lei Country, e o pessoal, quem usa, não para de usar mais, né? Quem usa, não, vou experimentar para ver se é boa, e realmente ela faz a diferença no dia a dia do polidor e vai facilitar o trabalho, que esse é o grande objetivo, né, Roberto? Exato. Tem alguma... O Rogério Agostini aqui, que está falando com a gente, pediu sobre onde adquirir valores de boinas e compostos. Isso aí você pode mandar uma mensagem para a gente aí, que a gente vai te indicar a revenda mais próxima aí, para facilitar até. Aqui chegou também Thiago Campos, Everton Fontana. Aí ele fez uma pergunta aqui, não é relacionada a boinas, mas a gente está aqui, vamos lá. Bom dia, o produto para retirar cloro do vidro. Bom dia, né? As boinas, se a gente for entrar na situação das boinas, como eu comentei com vocês, existem várias situações, e existe essa pergunta sobre tirar cloro do vidro. Até vou dar uma olhada aqui, o nosso Water Spot Remover. Seria o nosso, nós temos até uma transmissão, acho que nós fizemos uma transmissão sobre o nosso Water Spot Remover, que seria o removedor de chuva ácida, o cloro do vidro, esses minerais que ficam impregnados no vidro do carro, para remover. Nós temos um produto sim para essa finalidade. Até depois a gente passa o link para vocês novamente sobre o Water Spot Remover, para mostrar para vocês a eficiência desse produto também. Como a gente sempre comenta, existe uma infinidade de produtos da Malco para cada situação do dia a dia do polidor, da pessoa que faz a limpeza dos carros, na parte de lavação, assim por diante. Então, aquilo que vocês imaginar de necessidade, existe um produto específico para aquela situação. Sobre as boinas, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem a pergunta para a gente. Acredito que está bem claro, a gente nem vai entrar muito, né, nesse detalhe técnico, como eu comentei com vocês, só uma explicação rápida sobre se é o composto polidor que está marcando a peça, se é a boina que está marcando a peça. E como eu comentei com vocês, existem situações que você vai ver que é necessário você entrar com um composto polidor muito fino e uma boina agressiva, para realmente remover as marcas sem causar muitas marcas, para facilitar. Essa versatilidade realmente faz a diferença do profissional, realmente faz a diferença. Como eu já comentei, na Malco, nos produtos em conjunto com as nossas boinas, não existe uma regra para o polimento, não existe uma regra. É mediante a necessidade, o polidor vai se adaptar à necessidade dele, que apareceu para ele, para ser rápido com qualidade. Esse seria o grande diferencial. Eu quero agradecer vocês por mais essa manhã, você estar junto com a gente nessa transmissão. Qualquer dúvida, vocês perguntem, né? Um bom dia para vocês, esperamos vocês até a próxima terça-feira. Espero que vocês estejam junto com a gente, né, Roberto? E a gente vai, digamos assim... Só para não passar em branco aqui, né, que chegou agora aqui o Lucas da Perfecta Rodas, o Amarildo aqui e o Agito Som também. Então, para cumprimentar todo mundo, não deixar ninguém sem nosso cumprimento aí. Bom dia a todos aí, obrigado mais uma vez pela participação. Alguma pergunta que a gente não está explanando aqui ao vivo, a gente vai responder em box aqui ou chamar vocês para uma conversa mais de perto, digamos assim. E até para facilitar esse contato. Às vezes, né, a gente se põe à disposição mais próxima, consegue tirar até mais dúvidas, no caso, principalmente no caso do Milton aqui, que ele falou que tem a linha, mas tem algumas dúvidas sobre compostos, aí fica mais fácil a gente conversar mais diretamente aí. Obrigadão, Milton. Obrigado a todos. Um abraço a todos e esperamos vocês até a próxima terça-feira.